de todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Daí eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus, Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação, entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Preciosa graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Se Cristo pagou por mim, preciosa graça de Cristo por mim. Razão do meu viver, razão do meu viver, razão do meu viver,
razão do meu viver é ter Jesus vivendo em mim. O pão da vida, ó Pai, o pão da vida, ó Pai, É sua palavra falando a mim. Não posso imaginar viver sem Jesus. Eu preciso seguir sua luz. Razão do meu viver, razão do meu viver, razão do meu viver, é ter Jesus vivendo em mim. o pão da vida, ó Pai. O pão da vida, ó Pai. É sua palavra falando a mim. Não posso imaginar viver sem Jesus, sem Jesus. Eu preciso seguir sua luz, seguir a sua luz. Não posso imaginar viver sem Jesus, sem Jesus. Eu preciso seguir sua luz, seguir a sua luz. Não posso imaginar viver sem Jesus. Preciso seguir sua luz, seguir a sua luz. Não posso imaginar viver sem Jesus. Preciso seguir sua luz, seguir a sua luz. Razão do meu viver, Razão do meu viver. razão do meu viver, Razão do meu viver. razão do meu viver. Razão do meu viver. Jesus.
de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar. acima de reis e de poder, acima de toda a criatura aqui, Toda criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu Sem merecer, por me amar. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar. como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar. Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos aprender alfa e ômega. Alfa, começo, ó. Alfa e ômega. Alfa e ômega. Deus abençoe.
Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz da parte de Jesus. E aí, acompanhou o Minuto do Silêncio? Hoje nós aprendemos sobre o Alfa e Ômega. Muito bem! Não deixe de acompanhar cada vídeo, cada edição do Minuto do Silêncio, para que você possa aprender cada vez mais a como se comunicar com os surdos. Meus queridos, este ministério está crescendo em nossa igreja, em nosso meio, para a glória do nosso Deus. Nós iniciamos, na última semana, uma capacitação em Libras e eu fiquei maravilhado de poder participar desta aula inicial com as nossas irmãs Elaine, com a nossa irmã Elsa, com outros irmãos da nossa igreja, de outras igrejas que têm participado do mover do Senhor neste tempo. Eu tenho dito para os irmãos, o Senhor deseja que nós alcancemos ouvintes e surdos com a preciosa mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. Que Deus abençoe este ministério. Você não pode deixar de acompanhar o perfil do Instagram do Surdos IBCT. Procura lá, Surdos IBCT, e segue a gente também no Instagram. Você vai encontrar todos os episódios do Minuto do Silêncio. Você vai encontrar informações preciosas para que você possa estar cada vez mais por dentro daquilo que nós como igreja temos feito para alcançar cada vez mais pessoas e para nos tornarmos cada vez mais inclusivos àqueles que estão à nossa volta. Que Deus então te abençoe neste domingo, novo dia da semana, que Deus possa cuidar de você desse momento tão difícil que nós enfrentamos. Você viu na semana passada, nós lançamos uma nota oficial dizendo da suspensão da celebração presencial no domingo à noite. Mas nós teremos culto ao vivo, tá bom? Hoje à noite, às 19 horas, eu quero convidar você a estar conosco aqui na TV IBCT para que juntos ofereçamos ao Senhor o nosso louvor. Nós entendemos, como eu disse no vídeo, ser o tempo de nós interrompermos a atividade presencial para contribuir até onde é possível, da nossa parte, com o distanciamento das pessoas, a fim de evitar a proliferação do vírus em nosso meio. Deus então nos abençoe. Eu sei que é um tempo difícil, que nós gostaríamos de estar aqui no templo, todos nós. Eu não vejo a hora, meus irmãos, de nós estarmos aqui reunidos no templo, podendo adorar o nome do Senhor. Esse dia vai chegar, eu creio que vai chegar, e será tempo abençoador das nossas vidas. Mas até lá, estejamos unidos em oração, unidos em comunhão, como igreja, na presença do Senhor. Não deixe também de enviar esse link para outras pessoas. Faz isso agora. Copie o link, compartilhe o link com seus amigos, familiares, com seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam nesta manhã ouvir a palavra de Deus. Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós queremos nesta manhã de domingo agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, pedimos a Deus que o Senhor possa ministrar ao nosso coração durante todos os momentos desta celebração. Fala conosco, ó Pai, fala com o Teu povo e usa-nos para o Teu louvor. Nós como igreja queremos continuar intercedendo para que os enfermos sejam curados, para que os enlutados recebam consolo e para que esta pandemia seja vencida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Por falar em oração, eu quero convidar você, eu quero convocar você para estar conosco a partir de amanhã à noite. 60 minutos pela nação. Durante esta próxima semana, nos encontraremos aqui na TV IBCT todos os dias às 9 da noite, 21 horas. Você pode acessar o nosso canal neste horário a partir de amanhã e nós estaremos aqui buscando a face do Senhor em oração, das 21 às 22 horas. Você pode inclusive replicar essa informação para outras pessoas. Nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar pela economia do nosso país, nós vamos orar pelos profissionais da área de saúde, de outros serviços essenciais, nós vamos orar por aqueles que têm tido dificuldade de manter
a sua subsistência, a sua atividade profissional, a sua atividade laboral nesse período. Nós vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelo nosso Brasil e também pelo Distrito Federal. 60 minutos pela nação. De amanhã ao próximo sábado, sempre às 21 horas aqui na TV IBCT. Se você desejar, você poderá também nesse tempo estar conosco através da nossa sala do Zoom. Nós estaremos ali com alguns irmãos orando juntos, intercedendo por aquilo que o Senhor neste momento nos chama a orar, que é a cura, o livramento da pandemia, a vacinação em massa e deixarmos para trás este capítulo tão triste da nossa história recente. Convido você. Lembrando, eu quero fazer um destaque. Na próxima quarta-feira, o nosso culto de oração será então na jornada de oração da semana. O nosso culto, que começa geralmente às 8 da noite, começará na quarta-feira às 21 horas. Então, preste atenção. O culto de oração da próxima quarta será dentro da nossa semana de oração, dentro dos 60 minutos diários pela nação, às 21 horas. Apenas essa diferença. Ao invés de começar às 8, começará às 9 da noite na próxima quarta-feira. Assim será amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu quero convocar você a estar conosco, intercedendo pela nossa nação. Quero falar também das nossas campanhas. Estamos em campanha Igreja Digital para adquirir melhores equipamentos para construir a nossa sala, o nosso espaço, a sala da multimídia e assim podermos avançar com a Igreja Digital aqui no templo e também aí na sua casa. Nós tivemos uma grande bênção nesta semana, meus queridos irmãos. Adquirimos a nova mesa de som da igreja. Já está adquirida, já está entre nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós não vemos a hora de estreá-la. Assim que a sala estiver pronta, a mesa será ali acomodada com toda a segurança para que nós possamos então continuar oferecendo ao nosso Deus sempre o nosso melhor. Quero falar também da campanha Viva o Poder de Transformar. Você tem orado por missões? Você tem acompanhado os vídeos que nós temos colocado aqui no nosso canal? Acompanhe o conteúdo do nosso canal. Se você ainda não ativou as notificações do nosso canal, sabe, aquele sininho, clica lá no sininho aqui no YouTube. Cada vez que nós tivermos um vídeo estreando aqui na nossa programação, no nosso canal, você receberá uma notificação. Inclusive os vídeos missionários. Você pode procurar aqui uma galeria de vídeos, uma playlist de vídeos falando sobre missões mundiais. Eu quero convidar você a orar, a mobilizar outros, a se interessar pelo trabalho missionário ao redor do mundo. Aliás, hoje à noite nós vamos ter a oportunidade, a bênção de, no nosso culto das 19 horas, ouvir o testemunho do pastor Vitor Rodrigues, da missionária Juliana Rodrigues, a sua esposa, da experiência que eles tiveram na Índia no ano passado. Vale a pena acompanhar e também falar para outras pessoas. Quer ser impactado hoje à noite? Participe da nossa celebração. E a música de missões? Você já aprendeu? Vamos acompanhar? Vamos cantar? Vamos aprender e falar e cantar a respeito do poder que há no nome de Jesus. Deus nos chamou não por obra
cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade. Transformação viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Meus queridos, nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a atentar para aquilo que o Senhor deseja falar ao teu coração neste dia. Nós temos enfrentado dias difíceis, dias de muita preocupação. Aqui mesmo no Distrito Federal, um decreto sobre o outro para tentar conter o avanço e a disseminação do coronavírus, tentar barrar o avanço dessa enfermidade que tem assolado tantas pessoas, que tem tirado a vida de muitas pessoas, que tem deixado famílias enlutadas por conta da partida de entes queridos. Nós temos visto cada vez mais o pico de infectados crescer, de óbitos também. Na última semana nós batemos recordes em cima de recordes sobre o número de pessoas morrendo diariamente no nosso país. Tanto aqui no DF quanto na maior parte dos estados brasileiros, as taxas de ocupação da UTI batendo próximo de 100%. Aqui no DF chegou a dar 100% de ocupação. E nós realmente estamos vendo uma preocupação tomando conta de toda a nossa nação. É claro que nós não podemos nos desesperar, porque nós que tememos a Cristo, nós que somos do Senhor, nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. A nossa vida está segura nas mãos de Deus. Entretanto, nós precisamos tomar todos os cuidados necessários, aquilo que estiver ao nosso alcance, para que o combate à Covid-19 seja efetivo, cada vez mais efetivo, em relação aos cuidados para conosco, com os nossos e com todos aqueles que podem ter contato ou não com as nossas vidas. Pensando um pouco sobre isto, essa semana, texto que separei para a nossa meditação matinal, começou a martelar no meu coração, a incomodar o meu pensamento acerca da nossa posição, da nossa postura como discípulos de Jesus, como seguidores, como cristãos. Pessoas que já foram regeneradas em Cristo Jesus, já foram alcançadas pela obra de Deus em seus corações, entendendo o plano da salvação, o plano da redenção em Cristo Jesus, que já tiveram suas vidas transformadas. Qual é o nosso papel? Nós que somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra. Qual é o nosso papel frente ao momento que nós vivemos? Que resposta nós podemos dar a este momento, a esta situação crítica que nós, sociedade como um todo,
enfrentamos. Eu fiquei então pensando e refletindo acerca disso e percebi que nós não podemos nos omitir. Nós, seguidores de Jesus, cristãos, nós que fazemos parte de uma comunidade de fé, que professa o nome do Senhor Jesus, nós não podemos nos omitir. Eu percebi, meus queridos irmãos, que para nós não há desculpas. Este é o tema do que eu queria falar nesta manhã. Preste bem atenção nisto. Não há desculpas. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Lucas capítulo 12, vamos ler apenas os versos 47 e 48. Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, diz às pessoas que o ouviam também, e foi assim registrado pelo evangelista: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Que este texto precioso da palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Pai, nós suplicamos ao Senhor que a tua santa e bendita palavra possa, ao ser ouvida por nós, também entendida por nós, possa ser aplicada em nossas vidas, neste contexto, neste momento que nós vivemos. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto que compõe o momento em que Jesus Cristo fala, principalmente aos seus discípulos, acerca da sua partida e do seu retorno em tempo que ninguém sabe qual será. No texto paralelo a este, Mateus capítulo 24 em diante, quando Jesus Cristo fala a respeito do sermão profético, depois também no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele chega a dizer aos seus seguidores: ninguém sabe a hora, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Jesus Cristo há de voltar. Jesus Cristo vai voltar. Se nós pensarmos em todo o conteúdo do Evangelho, ou seja, da vida, da obra, da mensagem de Jesus, nós não podemos desconsiderar a sua volta, a sua segunda vinda, a chamada parousia, o momento em que Jesus Cristo descerá sobre as nuvens para julgar toda a terra, toda a humanidade e levar consigo a sua igreja para com ele reinar na eternidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina a este respeito. E Jesus então, como acontece em Mateus, também aqui em Lucas, fala acerca deste momento e de como nós precisamos nos apresentar quando isso acontecer. Algumas pessoas estão afirmando, estão no mínimo considerando, ou pelo menos supondo, que nós estamos diante do fim dos tempos, que esta pandemia é um dos sinais do fim de todas as coisas. Sim, a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos isto aconteceria: pestes, enfermidades, para assolar toda a humanidade. Nós não podemos cravar a volta de Jesus, porque ninguém sabe o momento que isso virá. Mas nós podemos dizer que a volta de Jesus cada vez mais se torna iminente. E como o Senhor há de nos encontrar? Como nós estaremos? E mais, qual tem sido a nossa postura diante dos acontecimentos que nos têm cercado? Você que conhece o Evangelho, você que tem a vida com Deus em Cristo, como você tem se apresentado? Que palavra você tem trazido às pessoas que cercam você? Quais são os comentários que você tem feito nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais? Que você tem alimentado no coração de outras pessoas? Meus queridos, as palavras de Jesus nestes versos que nós lemos são palavras muito contundentes. Elas estão colocadas logo após Jesus Cristo ter contado duas parábolas, uma falando a respeito
da prontidão que nós devemos ter para servir. Nós devemos nos apresentar assim. Entre os versos 35 e 40, ele conta essa primeira parábola dessa perícope, falando daquele senhor que é esperado após uma festa de casamento, e como ele espera que os seus servos o esperem, vigiando, aguardando, preparados para que quando o seu senhor regressar, eles estejam prontos para servir. É assim que nós devemos nos apresentar. Independente do dia exato, da hora exata em que Jesus Cristo retornar ao mundo, a nossa postura até a sua chegada deve ser uma postura vigilante. Deve ser uma postura de olhar para as situações que nos cercam e ver que o mundo jaz no maligno e que a nossa postura neste mundo deve ser a de anunciar, de proclamar a esperança que há na pessoa de Jesus. Aquilo que nós temos enfatizado durante a nossa campanha de missões deve ser de fato vivido, pregado, diria até profetizado por nós na vida de outras pessoas. Ele pode transformar o desespero em esperança. Ele pode transformar a destruição em realização. Ele pode transformar o coração vazio em coração preenchido pela ação do seu Espírito. E Ele conta conosco para proclamar esta salvação, esta mensagem, esta máxima que pode trazer vida plena a todo aquele que crê. É assim que nós devemos nos preparar para o retorno de Jesus. Próximo ou distante, agora ou daqui mais um tempo, isto vai acontecer. E independente do momento, esta deve ser a nossa postura. Não há desculpa para que nós não nos apresentemos assim. Depois, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, esta parábola o Senhor está contando para elas, estas pessoas, para eles que estão ouvindo, a multidão, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, ou está contando para nós? E Jesus então, a partir do versículo 42, emenda a segunda parábola, esta ainda mais contundente, o que dá de fato gancho para os versos 47 e 48 que nós lemos, quando Jesus fala a respeito do Senhor que deixa a sua casa aos cuidados de um servo, de um administrador, de um mordomo. A expectativa desse Senhor é que ele possa cuidar da sua casa, alimentar os seus conservos, administrar os negócios do seu Senhor. Ele não espera que o seu servo se entregue à lascívia, se entregue aos prazeres, se entregue à satisfação do eu, descrito aqui no texto como comedeira, bebedeira. Não. Ele espera que os seus servos se apresentem, se conservem fiéis. É isso que o Senhor espera de nós. Ele chega a dizer, meus queridos, que o rigor para estes que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, que conhecem a mensagem, será muito maior do que para aqueles que não conhecem. Aqueles que não conhecem também sofrerão as consequências do seu não conhecimento, ou da sua ignorância, ou da falta de interesse demonstrado em relação a esta mensagem. Mas para nós, preste atenção, para nós que conhecemos esta mensagem, que um dia recebemos a Cristo como Senhor, que decidimos por nós mesmos viver este caminho, para nós, as consequências da não observância da vontade do nosso Deus, do propósito do nosso Deus, para nós, serão muito maiores. Eu quero começar pelo versículo 48, para dizer que não há desculpa para a negligência. Versículo 48 diz: aquele que não a conhece, ou seja, que não conhece a vontade do seu Senhor e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Então, se você diz, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não conheço nada da palavra de Deus, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa crente, eu não sou uma pessoa cristã, eu não sou uma pessoa evangélica, isso para usar os termos que são ditos por aí,
acerca daqueles que têm uma experiência não apenas de religiosidade, mas de fé, de caminhada de fé com o Senhor. Não haverá desculpa para estes. Se alguém tem sido negligente quanto ao sentido da sua existência, ao propósito da sua vida, e tem sido negligente em relação à mensagem do Evangelho, não há desculpa. Ninguém poderá dizer diante do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não conhecia. Ah, mas eu não tinha como descobrir que era desta forma. Não há desculpa. Aqueles que têm sido negligentes em relação à mensagem do Evangelho, à mensagem do arrependimento, aqueles que têm sido negligentes em relação ao propósito de Deus para a vida do ser humano, precisarão pagar por isto. O texto diz que eles receberão açoites. Tudo bem que o texto diz que eles receberão pouco açoites, de fato, mas receberão. E nós sabemos qual é a consequência daqueles que rejeitam a palavra de Deus ou daqueles que negligenciam a palavra de Deus. Vou até usar esse termo, porque alguém pode dizer assim: eu não negligencio a palavra de Deus, eu não rejeito a palavra de Deus. Mas se você não observa, se você não dá atenção, se você não traz para a sua vida o conteúdo da palavra de Deus, procura assumi-lo, procura vivê-lo, procura reproduzi-lo, você é indiferente ao plano da salvação, você um dia prestará contas do Senhor, ao Senhor da sua vida. Todos nós prestaremos conta das nossas vidas, dos nossos feitos, dos nossos atos ao Senhor. Então não há desculpa. Por isso eu quero dizer a você nesta manhã: observe a palavra. Se você não entende algum trecho da palavra, procure auxílio. Procure alguém, peça que te ajude a entender. Ninguém é obrigado a aceitar o plano da salvação. Agora, se permita conhecer este plano, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Procure entender o que é o propósito de Deus para a vida do ser humano, descrito na sua palavra, para que você possa desfrutar de uma vida plena. Aqueles que não observarem a palavra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, infelizmente desfrutarão da eternidade sem Cristo. Não é isso que Deus quer para nós. O que o Senhor quer para nós é uma vida plena, é uma vida abundante, aqui e para a eternidade. Em segundo lugar, agora eu quero falar para você, crente em Jesus, servo do Senhor, você que foi transformado pelo seu poder e pelo seu agir. Se não há desculpa para aqueles que têm sido negligentes, se não há desculpa para aqueles que não têm observado a palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, muito mais para nós. Não há desculpa para a incompetência. Essa palavra é dura, sei que é. É difícil de ser assimilada, de ser deglutida, não é fácil. Mas é exatamente isso que nós aprendemos aqui. No versículo 47, Jesus diz: aquele servo, ele está falando para os seus seguidores, através dessa parábola, dizendo aos seus discípulos: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Quem negligencia, quem não observa, não tem desculpa, porque está aqui. A palavra de Deus está aqui. Se a pessoa negligencia, ela não tem desculpa, ela receberá açoites. Ou seja, ela sofrerá as consequências da sua escolha. Mas olha, nas palavras de Jesus, ele diz que muito pior para aqueles que conhecem e que deliberadamente, conhecendo, deixam de adotar uma postura vigilante, deixam de adotar uma postura sensata, consequente, responsável diante da palavra de Deus, diante do propósito de Deus, diante da vontade do seu Senhor. Ah, meus irmãos,
nós precisamos adotar uma postura de atalaias. Nós precisamos vigiar e orar. É isso que nós precisamos fazer. Nesse tempo que nós vivemos, um tempo tão diferente de tudo que nós já vivemos. Nós acordamos e dormimos sem saber como será o próximo dia. Se teremos ou não um novo decreto, se as escolas estarão abertas ou estarão fechadas, se nós poderemos estar em algum lugar ou não poderemos estar. Como é que nós iremos enfrentar a situação da economia? Diante desse tempo tão diferente, como eu disse, de tudo que nós já vivemos, a igreja do Senhor, ela é despertada, convocada pelo Senhor e pela sua palavra a se apresentar vigilante. Nós não podemos ser incompetentes quanto à nossa postura e à nossa posição. Eu volto então à pergunta: o que é que nós podemos fazer neste tempo que nós vivemos? Devemos nos posicionar do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político? Podemos e devemos agir com responsabilidade? Devemos, no melhor uso da expressão, ser agentes políticos, porque nós somos seres políticos que vivem em comunidade, que vivem em sociedade. Mas o que o Senhor espera de nós, sua igreja, neste mundo, neste tempo, neste momento que nós vivemos? Tiago escreve na sua carta, capítulo 4, versículo 17, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é apenas observar os protocolos de saúde e de segurança, isto todos nós precisamos fazer, crentes ou não crentes. Aqueles que negligenciam a palavra e aqueles que não negligenciam a palavra, que observam a palavra, precisamos adotar as medidas cautelares no que tange à saúde, à segurança da população, o uso da máscara, a higienização constante com álcool em gel, com sabão e água. Precisamos o tempo todo evitar o contato físico com outras pessoas, promovendo o distanciamento e em alguns momentos e circunstâncias até mesmo o isolamento. Mas não é tudo isso que nós precisamos fazer, ou não é apenas isto que nós precisamos fazer. Nós precisamos assumir uma postura como cristãos. E essa postura, meus queridos irmãos, passa por uma vida vigilante. E como é que o crente se mantém em vigilância? Através da meditação na palavra, através do jejum e da oração. Sem uma vida de oração, nós não conseguiremos nos manter vigilantes e cumprir a vontade de Deus e o que Ele espera de nós. Por isto, se não há desculpa para os negligentes, se não há desculpa para os incompetentes, e aqui eu digo do ponto de vista individual, cada um individualmente que é remido pelo sangue do Cordeiro, que se considera seguidor, discípulo de Jesus, nós não podemos ser incompetentes quanto à nossa tarefa, à nossa função, à nossa posição enquanto servos de Deus. Não há desculpa para os negligentes, não há desculpa para os incompetentes, não há desculpa para nós também, Igreja do Senhor. Antes de falar sobre isso, olha o que diz Mateus capítulo 7, entre os versos 16 e 23. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci.
Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós conhecemos a verdade, nós fomos alcançados pela verdade, nós fomos transformados pela verdade. Ou não fomos? Se fomos, se somos de Jesus, não há desculpa para nós. Atenção, igreja, não há desculpa para nós. Não há desculpa para a igreja. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Há muito foi dado a nós. Nós recebemos o mais precioso bem que alguém jamais poderia receber. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós recebemos a remissão, a redenção dos nossos pecados sem mérito algum. O que é que nós temos feito? Como resposta, não é para conquistar a salvação, não é para comprar a salvação, mas como consequência, como desdobramento que deve ser natural de uma vida remida, regenerada. Qual tem sido a nossa resposta? Nós precisamos agir de forma consciente, de forma deliberada neste mundo, anunciando a mensagem, proclamando a mensagem, vivendo a mensagem e sendo vigilantes. O Senhor, neste tempo, quer levantar a sua igreja. Eu não sei quanto tempo essa pandemia ainda vai durar, mas eu sei que o Senhor quer levantar a sua igreja para que nós vivamos em oração, intercedendo pelas pessoas, pelos enfermos, enlutados, profissionais, intercedendo pela economia, intercedendo pelos nossos governantes, intercedendo pela nossa nação. Este é o nosso papel. Eu encerro com 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, onde o apóstolo diz: vocês, porém, são a geração eleita, igreja do Senhor, vocês são o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, a igreja de Jesus. Nós estamos aqui no mundo para anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são o povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós recebemos misericórdia em Cristo, não por merecimento, por graça de Deus, graça divina sobre as nossas vidas. Agora, Ele espera que nós entreguemos todo o nosso ser, tempo, recursos, energia, para realizar a sua obra, para cumprir a sua vontade, para anunciar neste tempo, nesta circunstância, neste contexto, a mensagem de esperança que só a igreja de Jesus pode trazer. Você se lembra da declaração de Jesus sobre esta pedra? Não é sobre a vida de Pedro, não é sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a declaração de Pedro, sobre esta pedra, aquilo que Pedro declarou, a afirmação de Pedro, que Jesus era o Cristo. Ele iria colocar a sua igreja. Nós existimos a partir desta verdade. Jesus Cristo é o Senhor. E é essa verdade que nós somos chamados a proclamar, dia após dia, através das nossas vidas. Assumamos a nossa posição. Abandonemos qualquer tipo de desculpa e nos coloquemos na brecha para interceder pela nossa nação. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça, a partir de amanhã, eu convoco você a estar conosco durante 60 minutos, segunda a sábado, orando pela nossa nação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje somos convocados
É isso, meus irmãos, nós somos convocados, somos chamados a anunciar a salvação que há em Cristo, somos chamados a colocar em prática os nossos dons, a fazer diferença, a assumir o nosso papel como atalaias, a interceder. Nós cremos no poder do Senhor, tanto nos lancemos à vida, à prática da oração, cada vez mais de forma ostensiva em nosso meio. Vamos agora falar em oração? Vamos orar pelas pessoas que estão fazendo aniversário nesta semana. Você está vendo agora na sua tela os nossos irmãos, começando exatamente hoje. Hoje é aniversário do nosso irmão Paulo Barbosa da Silva. Meu querido irmão, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Amanhã é a vez do nosso irmão Marcial Lopes Ferreira. Deus te abençoe, meu amigo. Feliz aniversário para você. No dia 17, os nossos irmãos, a irmã Cleusa Reis Rezende, nosso irmão Jonatas Levi Pereira Silva, nem vou dizer o apelido dele, viu? Nosso irmão Jonatas Levi fazendo aniversário no dia 17. E no dia 17 também, olha só, a mamãe, a mãe e filho fazendo aniversário juntos, a irmã Tânia Alessandra Pereira de Melo. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, conselheira de embaixadores do rei, que lidera amigos de missões também, que é serva do Senhor dedicada. Que Deus abençoe vocês, um dia muito lindo para vocês, meus queridos irmãos. No dia 19, aniversário do nosso irmão Daniel de Souza Braga. Deus te abençoe, meu irmão, feliz aniversário. E também da Rodeluze Lucas de Andrade, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida. No dia 20, próximo sábado, fechando a lista, o nosso irmão Caio Batista Barbosa. Deus te abençoe, meu querido, feliz aniversário para você. Aniversário de casamento, no próximo dia 17, nosso irmão Fernando Luiz de Almeida e a nossa irmã Ana Paula da Silva de Almeida. Deus os abençoe, meus queridos. Deus possa abençoar o casamento e a vida de vocês neste novo ano de união conjugal. E é também o aniversário dos nossos irmãos, no dia 19, Rafael Ferreira Cacumo e Cátia Rocha de Oliveira Ferreira Cacumo. Que Deus os abençoe. Feliz aniversário de casamento para vocês. Que Deus os sustente, que Deus cuide do pequeno Arthur, dessa família linda, que Deus os guarde em nome de Jesus. Vamos então, meus amados, orar pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Não deixe de continuar orando pelos enfermos, por aqueles que estão enlutados e de orar por este momento que nós enfrentamos como cidade, como nação. Pai Santo e querido, nós agradecemos ao Senhor por esta celebração, por tudo que nós ouvimos, por tudo que nós podemos participar, porque podemos viver o poder de transformar. E agora, Pai, nós queremos apresentar diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida nessa semana. Começando pelo nosso irmão Paulo Barbosa, hoje, os demais irmãos ao longo da semana, os nossos irmãos que fazem aniversário de casamento. Ó Deus, derrama das Tuas mais escolhidas bênçãos sobre cada um deles. Que o seu novo ano de vida ou conjugal seja vivido todo ele
na presença do Senhor. Cuida, Senhor, dos seus corações, neste momento tão delicado que nós atravessamos, mas que em cada coração dos nossos irmãos e também de nós, seja renovada a cada dia a esperança, a fé, a certeza, a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor tem cuidado de nós. Deus, abençoe também, nós pedimos neste momento a nossa nação. Oramos pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelo governador do Distrito Federal, pelos governadores dos demais estados, prefeitos, membros da Suprema Corte, dos demais tribunais espalhados pelo Brasil, aqueles, ó Deus, que nos representam através do Poder Legislativo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que, através de um esforço conjunto de todos nós possamos, ó Deus, vencer a pandemia que já há um ano nos ataca, nos incomoda, nos alcança e nos assola. Deus, nós cremos em Ti, por isso queremos nos levantar neste tempo, nos colocar diante do Senhor, na brecha, Pai, para interceder em favor do nosso povo, da nossa gente. Esta é a oração que nós fazemos, gratos e confiantes, orando em nome de Jesus. Amém e amém. É isto. Nós convidamos você a estar orando conosco ao longo de toda esta semana. Convidamos também você a fazer parte da escola bíblica. Você pode, você deve se matricular na escola bíblica. Neste semestre, nós estamos estudando o livro de Provérbios, um guia para viver bem. Além de Provérbios, nós temos outras disciplinas que já têm sido ofertadas desde os últimos semestres. Nós queremos convidar você a acompanhar a cada domingo de manhã as estreias das novas aulas, principalmente das aulas inéditas do livro de Provérbios. E você, já faz parte de um PGM, Pequeno Grupo Multiplicador? Não perca tempo. Nós estamos multiplicando os nossos pequenos grupos e queremos envolver, alcançar mais pessoas. Faça parte você também de um pequeno grupo multiplicador aqui na nossa igreja. Procure o pastor Simvaldo, procure a irmã Rosângela, que coordenam a rede de adultos. Se você é jovem, procure a liderança do Ministério Rodós, especialmente o nosso irmão Vitor Castro, que coordena a rede de jovens. Se você é adolescente, procure um dos líderes da Liga, especialmente o nosso irmão Renato, que coordena os PGMs da Liga. Se você tem crianças, é pai, mãe, avô, tio, e quer que seus filhos estejam integrados nos PGMIs, então procure a nossa irmã Juliana Morim, que lidera a rede de pequenos grupos da nossa igreja, ou a liderança do Ministério Cross. Você também pode fazer parte, ou ver o seu filho fazendo parte, dos pequenos grupos das Mensageiras do Rei. Teremos também entre os embaixadores do Rei, enfim, toda a nossa igreja envolvida com a visão de multiplicação de discípulos para a glória do nosso Deus. Você vê agora na tela os nossos dados financeiros. Nós já falamos da nossa campanha Igreja Digital, falamos da nossa campanha de missões mundiais. Você pode usar estes dados para apresentar a sua oferta, para devolver o seu dízimo, para consagrar ao Senhor os seus recursos, para que sejam utilizados na expansão da sua obra. Finalmente, mas não menos importante, eu quero lembrá-los da nossa convocação para amanhã. Amanhã, às 21 horas. Eu aguardo todos vocês aqui na TV IBCT, para que nós estejamos juntos, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, apresentando as nossas vidas no altar do Senhor, colocando a nossa nação diante do nosso Deus. Vamos juntos clamar por esse tempo e pela nossa nação. Que Deus te dê um domingo abençoado. Hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui na TV IBCT. Estaremos aqui no templo, ao vivo, para juntos adorarmos ao Senhor. Lembrando que não teremos presença na congregação, apenas aqueles que estarão trabalhando na transmissão, e as atividades com o Ministério Cross permanecem suspensas. Aliás, todas as outras ações presenciais da igreja, todas as ações estão suspensas nesse tempo. Que Deus abençoe você e que você tenha um domingo na presença de Jesus. E te vejo logo mais às 7 da noite. Tchau! Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar
dos seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender.